Paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mais uma tarde maravilhosa, estou aqui para compartilhar mais uma palavra com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor e bendito é o nome do Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Então eu venho mais uma vez aqui falar um pouco de Jesus, porque eu amo falar de Jesus. Jesus fez muitas coisas na minha vida e através daquilo que Jesus fez, eu quero compartilhar com vocês aquilo que Jesus fez na minha vida, porque eu sei que Deus é fiel para conosco. Deus faz grandes coisas na nossa vida. A partir do momento que nós decidimos seguir Jesus Cristo na nossa vida é mudada, nossa vida é transformada. E Deus fez grandes coisas na minha vida. Por isso, cada tarde, cada manhã, eu gosto de estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido cada amado também que tenha essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né? Se aprofundar na graça e no conhecimento do Senhor. Não sou assim uma boa pregadora, não sei, mas quero deixar uma mensagem em nome de Jesus Cristo para os meus amados, para minhas amadas, em nome de Jesus Cristo. Então nessa tarde eu estava meditando, a gente vai falar a respeito da blasfêmia dos fariseus. Vamos continuar, a gente vai falar em Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 12, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo é o 22, amém? Versículo 22, Mateus 12, versículo 22. A gente vai meditar até o 29. A gente vai falar um pouco aqui, vou falar aqui um pouco que Jesus tem falado comigo, né? E um pouco que eu entendi, né? Aquilo que eu entendi, aquilo como o Senhor tem me revelado, como o Senhor tem feito, eu quero também falar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Trouxe ali então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo, curou que o cego e mudo andava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa o demônio, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirão? Pois o seu reino, como subsistirão o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulso então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão o vosso juiz. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado-vos o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não saquear o valente e saqueando a sua casa? Aleluia, glória a Deus. Então a gente vai pregar um pouco a respeito disso daqui. Respeito dos fariseus, dos escribas. Acho que todo mundo deve saber quem são os fariseus, quem são os escribas, né? Fariseu significa no hebraico pessoas que são separadas, pessoas que guardavam a lei de Moisés. Então aqueles homens, os escribas, é aqueles que copiava, escrevia, né? Porque antigamente não era como hoje, que a gente tem, é mais fácil, né? Tinha aqueles copiadores que escreviam. De tanto eles escrever, eles memorizavam na cabeça, então eles se tornavam mestres da lei.
Eles se tornavam mestres, se tornavam sábios. Então aqueles homens, eles eram muito sábios. Então quando Jesus começou seu ministério, eles começaram assim quando Jesus veio, eles começaram a se admirar de Jesus. Porque Jesus não era como eles. Eles guardavam a lei, eles eram religiosos, né? Eles não tinham misericórdia no seu coração. Então, quando Jesus chegou com um novo mandamento, uma nova lei, por a graça, eles começaram, né? Então, trouxeram-lhe, então, um endemoniado e cego e mudo. De tal modo, curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão admirava, dizia, não é este o filho de Davi? Olha o que Jesus faz? Primeiramente, Jesus faz o quê? Ele cura. Ele cura cego. Ele curou aquele cego. Aquele homem era cego já há muitos anos. Ele curou aquele cego. Ele era cego e mudo. Então, quando aquele homem passou a enxergar, a multidão se admirou. A multidão ficou admirada. Então a multidão começou a dizer, não é esse o filho de Davi? Não é esse o filho de Davi? Começou a se admirar daquele homem. Como esse daí é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, dizia, este não expulsa o demônio, senão por Beelzebul, príncipe do demônio. Começou a dizer, os fariseus começou a dizer, não, esse daí não. Esse daí não é o Espírito de Deus que está por detrás deles. Eu não entendo, não é esse homem. Como esse homem é o contrário? Não é. Ele expulsa demônio pelo Beelzebul, pelo príncipe das trevas. Pelo um deus grego do passado, né? Que era um deus famoso como senhor dos palácios. Naquele tempo, né, era um demônio, o maior demônio. Porque todo mundo sabe que por detrás de cada idolatria há uma entidade, há um demônio. Então, os fariseus começaram a dizer que Jesus não expulsava demônio pelo poder de Beelzebul, que era o maioral, o chefe dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo ou devastada, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então Jesus começou a falar, reino dividido, casa dividida, família dividida. Uma família dividida, ela não pode subsistir. Um reino dividido, ele não pode subsistir. Não pode. Se uma casa está dividida, se uma casa está em confusão, se uma casa com uma família em si vão começar a brigar, então aquela casa ela vai se destruir. Então um reino contra reino não pode. Satanás não pode expulsar Satanás. Porque se Satanás expulsar, Jesus estava dizendo para eles, conhecendo os pensamentos deles, Jesus estava explicando para eles que um reino não pode ser dividido entre si. Todo mundo sabe disso. Porque se eu estiver dividida na minha casa, aqui na minha casa, com meu esposo com um pensamento e eu com outro pensamento, então a confusão está feita. A briga está feita, então nós seremos divididos, então nós acabamos de se separar. Porque se dois andar juntos, a palavra do Senhor diz assim, se dois andar juntos e não se concordar, o leão ruge. Então ele disse aqui que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Um reino dividido, ele não pode subsistir. Satanás não expulsa Satanás. Ele disse, quem não expulsa Satanás? Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, consequentemente, é chegado o reino de Deus. E o que Jesus disse para ele, para os fariseus, para os mestres da lei?
aquelas pessoas que eram hipócritas, que Jesus chamava eles de hipócrita, chamava eles de falso, que ele era ambicioso, não tinha misericordioso, não tinha amor no coração, pregava ali, dava mandamento para o povo, mas eles mesmos ele não observava, porque eles não tinham misericórdia no coração dele. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que ele é religioso, ele conhece todas as palavras, mas ele não tem amor no coração com seu irmão, com seu próximo. Então, quando chega uma pessoa humilde, simples, começando a pregar, ele começa a criticar daquela pessoa. Começa a dizer, olha, fulano de tal, só quer ser isso, só quer ser aquilo. Mas o Senhor diz, aí eles começaram a se levantar contra Jesus. Começaram porque Jesus era um homem diferente. Eles andavam só pregando, era na sinagoga, era todo vestidão, Jesus era simples. Jesus era o Deus do povo, Deus dos pobres. Jesus curava cego, Jesus curava aleijado, Jesus quando ia comer não lavava as mãos. Jesus era um homem do povo, Jesus era um homem simples. Jesus eles ficavam no meio dos coletores de imposto. Jesus estava assim ali com aquelas pessoas, com Maria, aquela mulher que entrou, que derramou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Então Jesus sempre estava no meio do povo pobre. Jesus sempre estava procurando aquele povo. Então os fariseus eles eram diferentes de Jesus. Os fariseus e escribas eles eram diferentes de Jesus. Eles não tinham misericórdia, não tinham amor. Eles eram rígidos na lei. Eles eram rígidos na lei deles. Então eles não podiam acreditar que Jesus era Deus. Eles não queriam acreditar, eles não podiam acreditar, não, esse homem que faz tudo contra a lei de Moisés, vem dizendo que é Deus, não, esse homem está possuído por demônio. Pelo chefe, é o chefe. Mas o que Jesus fala para eles? O que Jesus vai falar para eles? Se eu expulso demônio por Beelzebul, por quem expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, consequentemente é chegado o reino de Deus. Jesus estava falando que o reino de Deus era chegado. Se ele expulsasse pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, então, consequentemente, o reino de Deus estava chegando, estava ali. O reino de Deus estava presente na vida deles. Mas eles eram tão cegos, tão religiosos, que eles não enxergavam que Jesus estava ali, querendo abrir os olhos deles. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente e saqueando então a sua casa? Viu? Bem aí entra uma batalha espiritual. Bem aí Jesus disse para eles, explicou para eles, né? Que Jesus tinha autoridade. Sabe por que Jesus tinha autoridade? Porque Jesus já tinha vencido Satanás. Jesus já tinha vencido Satanás. Satanás realmente está amarrado. Tem um dizer que o pessoal diz, está amarrado em nome de Jesus, né? Realmente. Jesus venceu Satanás, já não foi ninguém que amarrou Satanás, mas foi Jesus. Foi Jesus Cristo que amarrou Satanás. Então o Senhor diz, como pode? Como é que pode? Como é que você vai entrar na casa de um homem valente, se primeiramente você tem que lutar com o valente? Então você tem que amarrar o valente, manietear o valente. Então depois que você vence o valente, aí sim, aí você saqueia os seus bens. E qual os bens que Jesus está falando que ele está saqueando do reino do Satanás? É as almas, é as vidas, é aquelas almas que estão presas, é aquelas almas que são oprimidas pelo diabo. Então, aí a partir de então, chegou o reino do Senhor, o reino de Deus, onde Jesus veio curar, onde Jesus veio salvar, onde Jesus veio dar vida, onde Jesus veio... E Jesus curava, eles não queriam acreditar que Jesus fez esse cego para eles ver o cego e mudo falar.
E a multidão se admirou daquilo. A multidão se admirou e eles ficavam o quê? Com inveja, por isso que queria matar Jesus. Com inveja, porque a multidão se admirava daquele homem que era filho de Davi, que veio da descendência de Davi, e aquele homem com tamanho poder. Um homem que expulsava demônio, um homem que curava cego, ressuscitava os mortos. Então, que homem é esse? Esse homem que faz tudo ao contrário da lei de Deus. Esse homem pode ser Deus. A lei de Moisés diz para a gente fazer assim, assim, assim. E Jesus não, Jesus era simples. Então Jesus falou para eles que Jesus já tinha lutado com Satanás. Jesus já tinha vencido Satanás. Então Jesus agora estava saqueando. Jesus agora está restaurando. Jesus agora está salvando. Jesus agora está libertando. Jesus agora está tirando a venda dos olhos das pessoas. Jesus está fazendo maravilha. Jesus veio para nós, para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que recebe Jesus. Eu estou aqui, de onde é que eu era? Do reino das trevas. Eu era do reino das trevas. Mas Jesus foi lá e morreu por minha causa. E eu aceitei. Todo aquele que crê, todo aquele que confessa. Toda pessoa que crê em Jesus será salvo. Toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque há uma necessidade de aceitar Jesus sim. A palavra do Senhor diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Está lá em Romanos 10, do 9 avante. Né? Que a gente crê com o nosso coração, mas com a boca se confessa para a salvação. Há necessidade de se confessar Jesus para a salvação da nossa alma. Porque se não houvesse necessidade de confessar Jesus, Jesus não estava pregando que era necessidade do homem aceitar. E lá em Mateus 10, 31 e 32, Jesus diz assim: se tiver vergonha de me confessar perante o homem, também terei vergonha de confessar você perante o Pai que está no céu. Então há uma necessidade, meu amigo, de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então Jesus, ele saqueou. Jesus, ele amarrou Satanás. Ele venceu na cruz Satanás. Para hoje, para eu e você estar aqui falando do Senhor Jesus Cristo. Das maravilhas daquilo que Jesus fez na minha vida, fez na sua vida. E tudo para a honra e glória do Senhor. Então hoje você já pode ter liberdade de falar de Jesus. Porque você está livre, porque Jesus grandes coisas fez na sua vida. Então, há necessidade, meu amado. Há necessidade. Então ele diz, então aqui a batalha tá ali. Jesus venceu. Jesus venceu por você. Jesus morreu na cruz. Jesus carregou a cruz, venceu na cruz. Saqueou, amarrou o valente. Então Jesus estava falando para os fariseus que ele já tinha vencido Satanás. E agora ele tinha autoridade de saquear, de libertar as almas que estão cativas. Quantas pessoas estão oprimidas e cativas do diabo no mundo? Quantas pessoas vivem cativas e oprimidas no mundo? Oprimida no alcoolismo, oprimida em tantas coisas que o mundo oferece, meu amado. Mas a gente vê os testemunhos de tantas pessoas que já aceitaram Jesus e que Jesus fez na sua vida. Quantos testemunhos maravilhosos que as pessoas falam. Eu sou prova viva que Jesus fez grandes coisas na minha vida. Jesus fez grandes coisas, faz grandes coisas na vida do meu filho. Você não deve desistir de orar. De orar se você tem alguém na sua família que é preso, é oprimido do diabo. Você nunca deve desistir de estar ali, que nem a palavra do Senhor diz. Primeiro, você tem que, se você entrar na casa do valente, existe o mais valente do que ele, é Jesus. Então você com Jesus Cristo na frente, na sua vida, no seu coração, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai saquear o reino de Satanás. Como Jesus estava explicando ali para os fariseus, para os escribas, pessoas conhecedoras da lei, pessoas que vivem pela aparência,
pessoas que querem ser melhor do que outras pessoas, que não quer seguir Jesus, mas tem é religioso, se torna um religioso. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, quando o espírito imundo sai do homem, estava falando para os fariseus também. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. E porém ele não encontrando repouso, ele volta. E ele voltando encontra a casa limpa e adornada, mas porém vazia. Então o espírito imundo vai e pega mais 7 demônios e entrando ali, aquele homem se torna pior do que o que ele é. Porque a casa dele, ele conhece a palavra, ele está limpo. Ele conhece a verdade do Senhor, mas porém ele não pratica. Ele é um religioso. Então então 7 demônios habitam ali. Então aquele homem se torna pior. E o Senhor disse, isso acontecerá com essa geração mal. Essa geração cruel, essa geração mal. Então, minha irmã, essa palavra que eu quero deixar nessa tarde para você, para o seu coração, para a sua família, para você não se desesperar, que há um valente, um mais valente, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz. Esse veio saquear, esse veio libertar, esse veio salvar, esse veio te dar vida, e vida como esse veio trazer conforto, esse veio trazer verdadeira alegria, esse veio trazer libertação, esse veio trazer salvação. É isso que ele quer fazer na sua vida, é isso que ele quer fazer na sua casa, na sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus amou o mundo de tal maneira. Aí João 3,16, ele disse que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então a vida eterna só quem pode dar é Jesus Cristo. A vida eterna, essa vida começa aqui a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você vai ter uma vida eterna. Ele veio para que todos nós tivesse vida e vida com abundância. Então ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo a tua casa. E Josué disse, e eu e minha casa serviremos a casa do Senhor. Que a sua casa possa servir a casa do Senhor. Em nome de Jesus. Que você possa decidir aceitar Jesus como Senhor, como Senhor da sua vida, como mestre da sua vida. Se você está passando por luta, se você está passando por depressão, se você está oprimida, ainda mais numa situação que nós estamos vivendo agora de pandemia, desse desespero que está no mundo tão grande, que as pessoas estão tão desesperadas com medo de pegar coronavírus, mas não estão desesperadas, mas não querem Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida. Jesus, a palavra do Senhor diz, Ele te livra da doenças mortal, Ele te livra do laço do passarinheiro. Só Jesus pode livrar nós das doenças mortal, da seta que anda na escuridão, da peste que se propaga nas trevas, das enfermidades, do laço do passarinheiro, da mortandade que asola o meu dia. Todos esses maus estão na terra. Mas quem pode livrar nós desses maus? Quem é que pode te livrar desses maus? É Jesus Cristo, aquele que lutou com Satanás, aquele que derrotou Satanás na cruz, aquele que lutou com Satanás no céu, que houve uma briga no céu. E Satanás e seus demônios foi expulso para a terra. Lá em Mateus 12 fala a respeito dessa batalha espiritual, né? Então, quem saqueou, quem está saqueando hoje é Jesus. Então, Jesus queria provar para os fariseus, para os escribas, que ele era Deus. Então, se eu expulso Satanás pelo poder do Espírito Santo, verdadeiramente chegou o reino de Deus no meio de vocês. Se ele expulsa demônio, se aquele homem, que era um homem simples, que comia com pecador, que comia com publicano, expulsava demônio, mas ele estava tão cego na região que eles preferiam não acreditar e que eles começaram a perseguir Jesus para matar Jesus, para destruir Jesus. Jesus morreu por a humanidade inteira, mas foi perseguido na terra. Mas ele tomou sobre ele a nossa dor. Ele tomou para ele a nossa dor, castigo que nos trouxe a paz. Então aceite Jesus, meu amado, como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Você vai ver a mudança, porque Jesus faz e prova. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai santo, Pai celestial, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra.
Senhor, que o Senhor possa libertar e salvar cada pessoa, cada ouvinte, que essa mensagem vai chegar no ouvido de cada pessoa, meu Pai. Onde tem uma pessoa oprimida, onde tem uma pessoa magoada, onde tem um espírito de suicídio, espírito de depressão, lança por terra em nome de Jesus. Meu Deus, quebra as algemas, quebra as cadeias. Meu Deus, dá refrigério nessa alma. Meu Deus, quebra todo o mal em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. E eu abençoo essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.